Existe um buraco no escudo do nosso planeta. Um ponto cego, uma falha na armadura cósmica que nos protege. E ele está pairando diretamente sobre o Brasil. Neste exato momento, satélites de bilhões de dólares que cruzam essa região são forçados a entrar em modo de emergência. A própria Estação Espacial Internacional precisa de blindagem extra ao atravessá-la, e astronautas relatam ver flashes de luz estranhos em seus olhos, mesmo de pálpebras fechadas. Esta não é uma teoria da conspiração. É um fenômeno geofísico medido, monitorado e que está crescendo. O que você acabou de ouvir é o efeito diário da anomalia magnética do Atlântico Sul, ou AMAS. É uma das características mais estranhas e potencialmente perigosas do nosso planeta, mas raramente discutida fora dos círculos de astrofísica e geologia. Por que ela existe? Por que está focada sobre a América do Sul e o Atlântico Sul? E a pergunta mais importante: o que acontece se ela continuar a crescer e enfraquecer? Neste vídeo vamos desvendar o que realmente é a anomalia magnética do Atlântico Sul e por que ela é muito mais do que uma simples curiosidade científica. Aqui no Fatos Rápidos nós analisamos os fatos que definem a realidade do nosso mundo e este é um dos maiores. Para entender a anomalia, primeiro precisamos entender o escudo. A Terra não é apenas uma rocha flutuando no espaço, ela é uma fortaleza. A milhares de quilômetros abaixo de nossos pés, um oceano de ferro líquido superaquecido, o núcleo externo, gira e flui como uma turbina colossal. Esse movimento, conhecido como geodínamo, gera o campo magnético do nosso planeta. É uma bolha de força invisível chamada magnetosfera, que se estende por dezenas de milhares de quilômetros no espaço. Este campo é o nosso guardião. O Sol não emite apenas luz e calor. Ele dispara constantemente um fluxo de partículas carregadas, chamado vento solar. É uma tempestade de plasma viajando a mais de 400 km por segundo. Sem a magnetosfera, esse vento solar arrancaria nossa atmosfera, ferveria nossos oceanos e esterilizaria a superfície, transformando a Terra em um deserto árido como Marte. O campo magnético nos protege, desviando essa radiação mortal, mas esse escudo não é perfeito. A anomalia do Atlântico Sul é, em termos simples, uma fraqueza nesse escudo, um amassado profundo na nossa proteção. Imagine o campo magnético como uma armadura. Na maior parte do planeta, essa armadura é espessa e uniforme, mas sobre o Brasil e o Atlântico Sul, essa armadura é perigosamente fina. A intensidade do campo magnético nessa região é cerca de 30% mais fraca do que a média global. O problema é que essa fraqueza permite que a radiação cósmica e as partículas do vento solar penetrem muito mais fundo na atmosfera. Os cinturões de Van Allen, duas zonas em forma de anel que circundam a Terra, estão repletos de partículas energéticas aprisionadas pelo próprio campo magnético. Por causa da AMAS, o cinturão de Van Allen interno mergulha em direção à superfície, chegando a altitudes de apenas 200 km, em vez de permanecer entre 600 e 6.000 km. Satélites em órbita baixa, que são a espinha dorsal da nossa economia digital, voam diretamente através deste cinturão de radiação intensificada cada vez que passam pela anomalia. As consequências disso são diretas e caras. A radiação na AMAS é letal para a eletrônica. Quando uma partícula de alta energia atinge um microchip, ela pode causar o que os engenheiros chamam de perturbação de evento único, seu Single Event Upset. Isso pode corromper dados, forçar reinicializações de computador ou, no pior dos casos, fritar componentes essenciais. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, é completamente cego ao passar pela AMAS. Ele não pode realizar observações científicas durante essa parte de sua órbita, pois a radiação inunda seus sensores. A SpaceX e outras empresas que operam megaconstelações como a Starlink sabem que a AMAS é um cemitério de satélites. A taxa de falha de seus equipamentos é drasticamente maior nessa zona. Em 2016, o satélite japonês de raios X Hitomi foi perdido. A investigação apontou que uma falha no sistema, provavelmente induzida por radiação ao passar pela AMAS, iniciou uma cadeia de eventos catastróficos
que fez o satélite girar fora de controle até se despedaçar. Para os astronautas na Estação Espacial Internacional, a ameaça é física. As áreas de dormir da estação são mais blindadas e os computadores de bordo são endurecidos contra a radiação. Mesmo assim, ao cruzar a anomalia, eles frequentemente testemunham flashes de luz em sua visão, mesmo com os olhos fechados. Esses são raios cósmicos passando fisicamente por seus globos oculares e atingindo suas retinas. É um lembrete constante de que eles estão voando através de uma parte perigosa do espaço, que, por acaso, está bem acima do solo brasileiro. A grande questão é: por que aqui? Porque o campo magnético falha justamente sobre o Atlântico Sul. A resposta não está no céu, mas a 2.900 quilômetros abaixo da superfície, na fronteira entre o núcleo líquido e o manto rochoso da Terra. O nosso campo magnético não é gerado por um ímã de barra perfeito no centro do planeta. Ele é um sistema caótico, fluido e turbulento. Modelos computacionais e medições sísmicas revelaram que, nas profundezas abaixo da África do Sul, existe uma vasta mancha de rocha densa. Pior ainda, o fluxo do núcleo de ferro líquido naquela região parece estar se movendo na direção oposta ao resto do planeta. É um redemoinho magnético reverso. Esse fluxo reverso nas profundezas do planeta gera um campo magnético localizado que aponta para o sul, enquanto o campo principal da Terra aponta para o norte. Na superfície, exatamente onde a AMAS está localizada, esses dois campos magnéticos se subtraem. O campo reverso cancela uma parte significativa do campo principal. O resultado é a fraqueza, o amassado que observamos. E os dados históricos dos últimos 200 anos mostram que a anomalia não está parada. Ela está se movendo para o oeste, em direção ao Brasil, e está se intensificando. Pior, estudos recentes sugerem que ela pode estar se dividindo em duas células distintas, uma sobre o Atlântico e outra emergindo sobre a África, sugerindo que o caos no núcleo está se tornando mais complexo. Este é o momento em que todas as peças se encaixam. A anomalia magnética do Atlântico Sul não é apenas um problema local para satélites. Ela é o sintoma mais visível e dramático de um processo planetário muito maior. O campo magnético da Terra, como um todo, está enfraquecendo. Nos últimos 180 anos, sua força global diminuiu cerca de 9%. A AMAS é simplesmente o ponto onde esse enfraquecimento é mais pronunciado. Os geólogos sabem, por meio de registros em rochas vulcânicas, que o campo magnético da Terra já se inverteu centenas de vezes em sua história. O Polo Norte magnético se torna o Sul e o Sul se torna o Norte. Este não é um evento instantâneo. É um processo longo e caótico que pode levar de 1.000 a 10.000 anos. Durante essa transição, o campo não desaparece, mas se torna fraco, complexo e caótico. Múltiplos polos norte e polos sul podem surgir em locais inesperados ao redor do globo e a força geral do escudo pode cair para apenas 10% do seu valor normal. A grande revelação é que a AMAS, com seu fluxo reverso e campo enfraquecido, pode ser exatamente a aparência do nascimento de uma dessas reversões. Podemos estar testemunhando os primeiros estágios de uma futura inversão dos polos magnéticos. A anomalia sobre o Brasil não é apenas uma falha, é um vislumbre do futuro geológico do nosso planeta. A anomalia sobre o Brasil é, portanto, mais do que uma curiosidade geográfica. É uma janela direta para o coração caótico e derretido do nosso planeta e um lembrete profundo de que os escudos invisíveis que permitem a nossa existência não são estáticos nem permanentes.